Olá a todos, eu sou Lázaro de Oliveira e vou continuar a fala do meu colega William. Agora vamos conversar sobre 3 tópicos essenciais no direito de família: a guarda, os alimentos e o direito de visita. Primeiramente, a guarda, que é o direito que os pais têm de convivência com os filhos. Um processo de separação implica mudanças na vida de um casal. No entanto, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos permanece inalterada e a definição da guarda tem como objetivo garantir o cumprimento dos deveres e a observação dos direitos relacionados aos pais e aos filhos, ou seja, o direito de conviver, o dever de cuidar. A gente tem 2 tipos de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é um tipo de guarda atribuída a apenas um dos genitores, ou seja, o pai ou a mãe, sendo que a outra parte também tem o direito de visitas e de acompanhar e supervisionar as decisões quanto à criação dos filhos. Nesse caso, quando quem não estiver com a guarda deverá contribuir para o sustento dos filhos, mediante o pagamento de pensão alimentícia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na guarda unilateral, só um dos genitores detém a guarda dos filhos, e necessariamente haverá pensão alimentícia. Só que isso é algo que a gente vai ver logo em seguida. Na guarda compartilhada, todas as decisões que digam respeito à criação dos filhos devem ser compartilhadas entre as partes. Diferente do que se imagina, no entanto, não há obrigatoriamente a necessidade de que o período de permanência com cada um dos genitores seja exatamente o mesmo. Na guarda compartilhada, a criança não tem moradia alternada, ou seja, mora com um dos genitores e o outro tem livre acesso ao filho. Ambos os pais compartilham todas as responsabilidades, tomam decisões conjuntas e participam de forma igualitária do desenvolvimento da criança. Mas é importante para o seu crescimento saudável que ela tenha uma moradia principal como referência, para que possa estabelecer uma rotina e para que exista estabilidade em suas relações sociais. Nesse caso, mantém-se a necessidade de fixação de pensão alimentícia a ser paga pelo genitor que não mora com o filho. Ou seja, não precisa ser aquela guarda meio a meio, metade da semana fica com um genitor, a outra metade fica com o outro. Pode ser, por exemplo, durante a semana com um genitor, nos finais de semana com o outro, justamente com o intuito de dar essa estabilidade nas relações sociais da criança. Então, ela ter vizinhos, colegas de escola que vão passar a semana com ela e, por exemplo, nos finais de semana a gente tem a guarda de outro genitor. Contudo, para haver a guarda compartilhada, deve haver um entendimento entre os genitores, ou seja, entre o pai e a mãe. Não é possível a gente ter a guarda compartilhada sem uma conversa, ou seja, sem os pais se entenderem para definir, olha, quem fica com a guarda dos filhos durante a semana, durante o final de semana, ou o contrário, durante o aniversário, durante o feriado. Então, o diálogo é sempre importante. E a gente deve sempre lembrar que na guarda compartilhada, ela deve ser a regra, né? No sentido de a gente ter a convivência com os 2 genitores. Bem, esse tópico de guarda nos leva, consequentemente, como eu já disse, ao tópico de alimentos. Ou seja, o dever de os pais sustentarem os filhos, que é enfatizado tanto na Constituição da República quanto no Código Civil. Na obrigação alimentar, são devidos os alimentos quando quem os requer, ou seja, os filhos, não têm bens suficientes nem podem prover pelo seu trabalho o próprio sustento, uma criança, um adolescente, um estudante. E aquele de quem se reclama, ou seja, os pais, um dos pais,
pode fornecê-lo sem comprometer o necessário para o seu sustento. Ou seja, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante. Quem que é o reclamante? O filho, a filha, e dos recursos da pessoa obrigada. Quem que é obrigado a pagar os alimentos? O pai, a mãe. Mas serão indispensáveis à subsistência. Ou seja, independentemente do estado de necessidade do filho e da filha, a gente vai ter a pensão alimentícia. O valor da pensão alimentícia deve ser destinado àquele que vai a receber para manutenção e preservação do seu padrão de vida, ou seja, do seu status enquanto alimentado. Então, muitas vezes é difícil de mensurar, de medir o valor da pensão alimentícia, pois ela vai depender do padrão de vida que o filho ou a filha tinha quando ambos os pais contribuem para o seu status econômico-social. Ou seja, aquele mito de 30% não passa de um mito. Não é regra que toda pensão alimentícia vai ser no valor de 30% do salário ou dos rendimentos do genitor que paga a pensão alimentícia. O valor da pensão alimentícia vai ser definida de acordo com o status socioeconômico dos genitores e do padrão de vida do alimentado, ou seja, do filho ou da filha. Então, pode ser que a criança pratique hipismo, pratique natação, isso vai ser levado em consideração? Vai. Pode ser que o pai ou a mãe fizesse diversas viagens, isso vai ser levado em consideração? Vai. Lembrando que é sempre de uma forma que não comprometa o próprio sustento daquele que paga a pensão alimentícia. Então, a gente vai ser razoável para proporcionar condições socioeconômicas para o alimentado, mas ao mesmo tempo que não comprometa o sustento do alimentante, ou seja, do pai ou da mãe que paga os alimentos. Pois a ideia da pensão alimentícia é justamente pelo fato da separação dos pais, não haver o comprometimento do sustento, da manutenção, da preservação do modo de vida dos filhos. Então, esse valor ele pode ser variável e vai depender da necessidade do filho e da capacidade de provimento dos pais. Como eu disse, na guarda unilateral é obrigatório ter pensão alimentícia. Na guarda compartilhada, isso vai ser discutido caso a caso, de acordo com as condições socioeconômicas dos pais e da necessidade dos filhos. O dever de sustento ele cessa com a maioridade dos filhos. Atualmente, isso ocorre quando eles completam 18 anos, que é quando eles ficam habilitados à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, a maioridade, maior de 18, na vida civil. Todavia, a maioridade por si só não basta para exonerar os pais do dever de alimentar os filhos. Então, no momento que se completa 18 anos, deve o pai ou a mãe que paga os alimentos deve pleitear judicialmente essa exoneração, ou seja, a parada de pagar esses alimentos. Por outro lado, mesmo que o filho atinja a maioridade, existem casos em que a pensão alimentícia pode continuar, pois mesmo completados 18 anos, as obrigações familiares não cessam. Então, se o filho maior de 18 e menor de 24
não trabalhar e cursar estabelecimento de ensino superior, ou seja, cursar faculdade, em qualquer curso superior, ele terá direito à pensão alimentícia. Só que esse valor pode ser revisto de acordo com as necessidades dele, uma vez que a intenção agora é custear os estudos daquele filho ou daquela filha. A gente vai abrir uns parênteses aqui para falar dos alimentos gravíticos. Muitas vezes ocorre a engravidez indesejada e muitas gestantes são desamparadas pelo pai do bebê ou são pressionadas a fazer um aborto. Não é fácil encarar e garantir uma gravidez saudável diante do abandono material e afetivo do homem neste momento tão delicado e mais sensível da vida da mulher. E o abandono paterno no Brasil atinge uma proporcionalidade inimaginável que afeta diversos ambientes familiares. Por isso, o juiz, convencido da existência de indícios da paternidade, poderá fixar alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, colocando de um lado as necessidades da mãe e as possibilidades do pai. Os alimentos gravídicos, eles permanecem até o nascimento da criança. E quando ocorreu o nascimento, comprovada a paternidade, são convertidos em pensão alimentícia em favor do menor. Lembrando que o juiz ele vai dar os alimentos gravídicos quando houver indícios da paternidade. Caso não se comprove que a paternidade não é daquela pessoa, mas aquele que pagou a pensão alimentícia poderá pedir que essa seja cessada e não seja convertida em pensão alimentícia, ou seja, deixar de pagar os alimentos pagou os alimentos gravídicos e deixar de pagar a pensão alimentícia. Lembrando que isso é um caso em que o juiz ele vê que há indícios de paternidade. Bem, feito esses parênteses, ou seja, comprovado que a gente tem a questão dos alimentos para os filhos, até mesmo dos alimentos gravídicos, quando antes mesmo de nascer, o futuro filho ou filha já é amparado pela norma jurídica, a gente vai falar da visita. O pai ou a mãe que não estejam com a guarda dos filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar o outro cônjuge ou companheiro, ou, caso não houver entendimento, for fixado pelo juiz, para fiscalizar a manutenção da vida do seu filho ou filha e também a sua educação. A finalidade do direito de visita é evitar a ruptura dos laços de afetividade existentes no seio familiar e garantir à criança seu pleno desenvolvimento físico e psíquico. A visitação, portanto, não é somente um direito assegurado ao pai e à mãe, é um direito do próprio filho de conviver com os pais, de ter um vínculo paterno e materno. E interessante saber que o direito de visita ele também se estende aos avós, a critério do juiz, observado os interesses da criança ou do adolescente. Então, como vocês puderam ver, aqui a gente tem uma série de normas que disciplinam o convívio familiar entre os pais e os filhos, assim como garante o vínculo afetivo entre eles e o sustento da prole, ou seja, dos filhos, das filhas. A gente também tem a possibilidade de abandono afetivo, que vai ser tratada pelo meu colega Matheus no vídeo que se segue.